Pessoal, eu vim aqui falar um pouquinho, tá, referente ao exame laboratorial de urina tipo 1, né, que geralmente é bastante solicitado aí pelos médicos, porque a urina, ela é o nosso principal via de excreção, né, do organismo, então a gente consegue ali ter bastante informações importantes de como é que está o organismo fisiológico do paciente, né, com a presença de alguma doença sistêmica, ou até mesmo alguma evolução de alguma doença, enfim, né, a gente tem condições de poder fazer uma análise aí através da urina. Então, assim, para você poder fazer essa urina, não tem necessidade de jejum, tá, tem que ser coletado de 40 a 50 mililitros em um frasco limpo. Geralmente eles são o próprio laboratório que você vai fazer o exame, ele vai te dar esse frasquinho para poder fazer coleta. A região dos genitais ali, né, tem que estar muito bem higienizado para não ter nenhum tipo de contaminação. E essa coleta, ela tem que ser entregue de 1 a 2 horas dentro, né, após a coleta, de 1 a 2 horas tem que ser entregue dentro do laboratório, tá, gente? Caso você não consiga dentro de 1 ou 2 horas, você vai ter que colocar na geladeira, vai ter que deixar ela refrigerada. Tá, então vamos lá. O que a gente consegue hoje analisar com o exame de urina? Então a gente vai conseguir analisar aí a questão do volume, da cor, da transparência, do odor, né? Se realmente o rim do paciente ele tá trabalhando de forma correta ou não, e dentro daquilo que realmente precisa estar trabalhando. Né, em questão de substâncias também, que existem aí substâncias que são normais, que são excretadas pela urina, e existem algumas substâncias que têm algumas alterações, até mesmo que não é muito normal, são anormais, que acabam indicando algumas enfermidades, tá? Então a gente tem uma análise física, que é a questão da coloração, né, que geralmente é do amarelinho claro para um amarelo mais escuro, um amarelo com, né, um pouco avermelhado, aí você já consegue verificar ali uma questão de um problema, né, uma enfermidade. O odor, né, se você tiver algum tipo de parte orgânica ali, então vai dar um odor um pouco mais forte mesmo, tá, porque a urina ela não pode ter esse odor mais forte, e até mesmo assim, diabéticos já tem uma naturalidade a ter um odor um pouco mais adocicado, e a densidade, né, então assim, a densidade dela ela tem que ser líquida, ela não pode ser leitosa, ela tem que estar transparente, ela tem que estar amarelinho claro, esse daí seria a urina normal de um paciente normal, tá? Dentro da análise química, também a gente consegue trabalhar o pH, proteínas, glicose. Então, o pH normal da urina é de 5,5 a 6,5, tá? De 4,5 a 6,5, na verdade. E se caso você tenha alguma descompensação, é porque tem algum tipo de enfermidade acontecendo ali. Então, se tiver proteínas também, é normal, fora dos padrões ali, você tem alguma enfermidade que vai ter que ser analisada por um especialista. Então, você consegue analisar pH, proteínas, glicose, né? A gente também consegue hemoglobina, bilirrubina, urobilonogenil, nitritos, a parte de cetonas, ácido ascórbico. Então, assim, o normal hoje seria um pH entre 4,5 e 6,5, tá? Proteínas até 7,5 miligramas, glicose de 1 a 16,5 miligramas. Os corpos cetônicos, eles têm que estar ausentes, tá? A urobilonogênio, ele tem que estar entre 0,21 a 1 miligrama. Bilirrubinas, ele também tem que estar ausente. Hemoglobina até no máximo 0,015. Tá? E a parte microscópica ali, que a gente também consegue analisar para ver se tem algum tipo de verme, né, algum tipo de presença diferenciada ali, dentro da amostra que foi colhida, né? Se tem células epiteliais, se tem células sanguíneas, enfim, se tem cilindros, então tudo isso acaba demonstrando uma descompensação, tá? Se tem algum cristal, organismo, e tem que ser levado para o médico e tem que ser analisado o que de fato está acontecendo, tá? Quero falar também um pouquinho para vocês referente à parte de exame de protoparasitologia de fezes. Tá? É um exame que ele é pedido para detectar problemas no sistema digestivo, né? Então, através desse exame é possível diagnosticar infecções, verminoses, doenças do estômago, intestino, reto, né? Indicar algum tipo de enfermidade. Então, esse exame ele é muito solicitado para investigar a presença de parasitas, de larvas e de ovos que possam causar problemas para a saúde do ser humano, né? Como, por exemplo, aí a ascaridíase, né? Que é a nossa famosa lombriga, né? É a esquistossomose também, a giardiase, enfim. Então, tem uma grande importância, principalmente aqui no Brasil, devido à falta de saneamento básico em alguns lugares, e muitas delas, às vezes, é até transmitida pelas fezes, por isso que é importante a gente fazer essa análise, né, que se a pessoa realmente tem ou não, porque se essas fezes acabam caindo no sistema, né, e um outro ser humano acaba ali pisando, enfim, acaba também sendo transmitida dessa forma, tá? Então, a gente consegue analisar com as fezes a presença de protozoários, eumintos, né? A parte dos sintomas, tá? Que pode trazer, cada um vai ter seu próprio sintoma clínico, mas existem alguns que são incomuns, né? Então, assim, hoje a gente tem aí o sintoma da verminose, que seria diarreia, fezes com sangue, dores abdominais, náuseas, vômitos, emagrecimento, até mesmo perda de apetite, tá? Então, vômitos, de emagrecimento, até mesmo perda de apetite, tá? Então, você tem a fase analítica, que seria a macroscópico, e a microscópico. A macroscópico é aquela consistência, o odor, a presença de algum tipo de elemento anormal, né, muco, sangue, de vermes adultos ou parte dele, então você consegue verificar algumas coisas assim.
e o microscópico, que daí você consegue fazer uma pesquisa um pouco melhor sobre ovos, larvas, eumintos, né, cistos. Então, é muito utilizado os métodos de qualitativos, né, para detecção desses corpos, né, desses organismos diferentes de parasitas, né, que possam estar dentro do sistema mesmo digestivo do ser humano. Então aí a gente tem alguns meios, né, para poder verificar isso, como a coloração de tricômio, tem o Rugai modificado, tem o Lutz, Hoffmann, Pons e Jenner, tem o Faustus and Coles, né? Então a gente tem alguns métodos aí para poder verificar, principalmente esses parasitas que são menores, que são os ovos, as larvas, porque parasitas maiores, como a lombringa, a gente consegue até mesmo analisar a olho nu, né? E esses outros a gente precisa realmente da parte microscópica.